Afinal, ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Eu não mereço tamanha graça que me livrou da escravidão.
Desejo a todos que estão aqui, aos que estão nos acompanhando pelas mídias digitais, um feliz sábado. Quero fazer 2 perguntas, se você concordar, diga amém. Você está feliz hoje? Amém. Você está feliz com Jesus? Amém. Pode ser que você tenha um pouquinho de receio de responder a primeira pergunta, de estar feliz hoje, ou contente hoje, ou alegre hoje, mas com certeza não tem a mínima dúvida de que você responde positivamente que está feliz com Jesus Cristo. Amém? Tivemos uma semana, muitos com conquistas, outros com desafios, muitas vezes não atingimos aquilo que queríamos, mas o fato de nós estarmos aqui é porque o Senhor nos trouxe aqui. E o Senhor nos trouxe aqui pelo que vai fazer em nossas vidas na próxima semana. Amém? Queria colocar, a igreja se colocasse de pé, queria ler um versículo bíblico para a nossa oração. Ele se encontra em Abacuque, ao final do livro de Abacuque. Ele diz assim, no versículo 17 do capítulo 3: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Por isso, se estamos aqui, apesar de tudo, ainda que, mesmo assim, nós nos alegramos no Senhor. Amém? Vamos orar todos juntos? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos a Ti, Senhor. O Senhor nos traz a Tua presença neste momento separado para o Teu louvor e para a Tua glória. Venha abençoar-nos, ó Senhor. Nós queremos oferecer a nossa vida como a primeira oferta a colocar diante do Senhor. Venha sustentar as nossas vidas, ó Senhor, e receber o perfeito louvor dos nossos corações. Abençoa-nos, ó Senhor, com a Tua palavra. Usa o Teu servo, Senhor, para alcançar os nossos corações com o Teu propósito, com a Tua vontade. E prossigamos, ó Senhor, crescendo em conhecimento e graça diante de Ti. Recebe a nossa vida, o nosso louvor, a nossa adoração. Nós oramos e agradecemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ofertar também neste momento. Pra sempre
braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti.
nos assiste em todos os momentos e certamente cada um de nós aqui teria motivos para trazer dessa semana que passou vitórias, pequenas bênçãos, livramentos, talvez que Deus deu. Esse é o motivo de nós agradecermos nesse momento de adoração. Mas o principal motivo, eu refletia hoje sobre tudo que nós viemos estudando na lição bíblica, sobre a palavra que nós iremos logo mais ouvir, deve ser o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Como Paulo falou, a morte morreu. Nós não temos mais porquê, não precisamos mais sofrer com o peso do pecado, com o jugo do pecado, com o poder do pecado sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos nos apropriar dessa vitória de Cristo sobre a cruz do Calvário, na cruz do Calvário, sobre o pecado. Não existem barreiras que nos separam dele. O véu se rasgou de cima a baixo. E nós podemos ir ao lugar secreto, nos prostrarmos, agradecer a ele e trazer o nosso coração grato. E é isso que nós vamos fazer nessa música, adorando a ele de todo o nosso coração. Que possam ficar entre mim, Senhor, e o teu favor. O meu pecado foi pago e apagado por teu favor que me alcançou. A minha fé firmada está em ti, Jesus meu. Contigo está, pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações.
Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia. Glórias a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Vamos orar, amados, pedir a bênção de Deus na continuação do nosso culto. Irmã Rosângela, eu tenho muito medo desse copo d'água aqui. Você lembra que um dia eu derrubei ele, né? Vamos orar, pedir a bênção de Deus para que o Espírito Santo possa nos ajudar a ser um facilitador da palavra de Deus ao seu coração nesta manhã. Querido Deus, soberano Pai, é na autoridade e no poder de Jesus que eu me coloco aqui, Senhor, nesse lugar aonde a Tua palavra, Senhor, sempre será exposta. E eu me coloco como instrumento nas Tuas mãos, Senhor, que as minhas palavras, ela não supere a Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra, ela sempre ocupa o lugar que é dela, Senhor. Eu só te peço que inflame os meus lábios com o poder do Teu Espírito Santo, para que eu possa abençoar a Tua igreja nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, amados. Louvado seja Deus pela oportunidade que Ele nos proporciona nesta manhã. Eu estava pensando essa semana, o pastor Antoniel mudou de Maringá, mas ele me judiou esse mês, me escalou 2 vezes. Ó, ele até saiu, tá? E eu tentei me livrar. Falei para o pastor Valdério, você está na igreja sábado? Ele não me deu certeza. Eu falei, se o senhor tiver, o púlpito é seu, né? Ele está aqui? Ah, tá ali. Ah. Mas eu também posso entender, porque o senhor quer ficar no banco, tá? Amados, o texto que eu escolhi para nós meditarmos nesta manhã é um texto bastante conhecido. E eu quero que você acompanhe a leitura comigo, porque nós vamos pontuar alguma coisa para esta manhã. Capítulo 22 do Gênesis, verso 1 a 5. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia e acompanhe comigo.
Como o Michel também não teve dó de mim e me colocou para pregar dia 15 de novo, dia 15/3, então a gente, para não atropelar o tempo, nós vamos dividir o nosso sermão hoje entre hoje e dia 15. E hoje eu vou trazer uma breve introdução, e com a graça de Deus, dia 15, estaremos dando continuidade para a gente poder ter mais calma e não atropelar o tempo. Então o texto sagrado diz assim, já está aqui não? Isso. Aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e esse responde dizendo, eis-me aqui. 2. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abaldou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, e a Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Verso 4. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. 5. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Amém? Glórias a Deus. Será porque Deus, em algum momento, Ele mexe com aquilo que nós mais amamos? Será que você já viveu algum momento em que Deus mexeu naquilo que você mais ama? E às vezes você não entendeu, como eu também não entendo, a não ser pela luz da palavra de Deus. Você notou que quando Deus fala com o nosso patriarca, Ele diz assim, pega o teu filho, a quem você existe um segredo, né? Porque Deus tem que mexer naquilo que eu mais amo. É quase impossível, amado, nós imaginar uma pessoa, por mais incrédulo que ele seja, ele não leu e nunca ouviu falar desse episódio. De um homem que decidiu, ou melhor dizendo, que por obediência a um mandado de Deus, estava disposto a sacrificar seu próprio filho. O texto começa assim, né? Está aqui na tela ainda, verso 1. E aconteceu depois dessas coisas que Deus tentou a Abraão. Em nossas Bíblias, pode ser traduzido por tentar, por provar. E no nosso português, isso tem um sentido muito amplo, muito amplo. Quando nós pegamos a palavra tentar, provar, pôs à prova,
E a gente lê todo o texto desse episódio, parece, se a gente pegar pelo sentido subjetivo, ele não vai se encaixar em tudo que o texto tem a nos ensinar. Uma coisa que nós vemos aqui no texto é que depois destas coisas, amado, o que seria de nós se não houvesse um depois? O que seria de mim, de você, se não houvesse um depois? Esse termo ele se repete várias vezes na Bíblia. Depois que aconteceu isso, depois disto. Então louvado seja Deus, porque sempre haverá um depois. Para a gente contar a história. Para a gente contar a nossa história. Então, depois destas coisas, Deus, segundo a nossa tradução que nós temos em algumas Bíblias, Deus tentou Abraão. Em outra, Deus pôs à prova a Abraão. Quando usamos isso no subjetivo, como já disse, parece não encaixar em tudo o que Deus quer nos propor nesse texto. Uma autoridade no hebraico, ele diz que a palavra que aparece no original, não sou especialista em hebraico, e até tenho dificuldade de expressar algumas palavras, mas ele diz que a palavra que está no original hebraico é nissá. E essa palavra, melhor traduzida, seria: depois dessas coisas, Deus passou a ensinar a Abraão. E quando isso acontece e Deus diz: Abraão, e ele responde: eis-me aqui. Abraão responde com uma postura, com uma decisão, com uma disposição, como que se dissesse: Senhor, eu estou aqui disposto a aprender o que tu quer me ensinar. Estou disposto, Senhor. Eis-me aqui. Abraão estava disposto a aprender o que Deus queria lhe ensinar. Aprender, amado, sobre a vida na expectativa com Deus. Quando nós estamos dispostos a aprender sobre a vida na expectativa de Deus, nós sofremos menos nesta vida. Porque aprender fora da expectativa de Deus, podemos até aprender, mas aprendemos com sofrimento que não necessitava eu e você passar. Porque se não aprendemos na vida, na expectativa que Deus quer nos ensinar, de alguma forma nós vamos aprender alguma coisa, mas talvez seja com muito sofrimento. E uma das formas mais suave de aprender de Deus sobre a vida é lendo a sua palavra.
A Bíblia Sagrada é a carta de amor que Deus nos deixa para a gente trilhar o caminho da felicidade. Se quisermos sofrer menos na vida, se quisermos alcançarmos com mais suavidade a felicidade, leia a palavra de Deus. Se quisermos direcionar a nossa vida, nossa família, de forma mais suave, que sofremos menos, atentamos para a palavra de Deus. Um dos objetivos pelo qual Deus deixou sua palavra é para que a gente pudesse atendê-la, colocar em prática para sofrer menos nesse mundo de maldição, nesse mundo podre que está caindo aos pedaços. Pena que muitos preferem deixar a Bíblia fechada. Muitos preferem não ler a Escritura, e se lê e não colocar em prática os seus ensinos, isso não ajudará em nada. Ler a Bíblia e não colocar em prática seus ensinos pode alimentar o nosso intelecto, mas não transformará nossas vidas naquilo que Deus deseja que nós nos tornemos. Deus diz: Abraão, vou te ensinar. E ele diz: eu estou disposto a aprender. Aleluia. Estou disposto, Senhor, a aprender. E como que Deus começa a ensinar a Abraão? Deus começa a mexer naquilo que ele mais ama. Então toma o teu filho, o teu único filho, e oferece a mim em sacrifício. Bem, amados, aqui está um ponto bastante curioso, porque Deus, na sua palavra, nunca pediu para ninguém sacrifícios humanos. E todas as vezes que nós deparamos na Escritura com esse tipo de atitude de sacrifício, ele é detestável aos olhos de Deus. É coisa abominável aos olhos de Deus. A única parte na Bíblia que Deus pede isso é aqui. Mas por quê? Isaac era o filho da promessa. Todas as esperanças de Abraão se concentrava em Isaac. Dá-nos a entender, entre as entrelinhas do texto, que parece que para Abraão, Isaac, essa bênção que Deus deu para ele, a bênção estava sendo mais valorizada do que o dono da bênção. Chega um momento que Deus fala assim: parece que Isaac está tomando o meu lugar na vida de Abraão. Eu preciso fazer alguma coisa. Então Deus vai mexer naquilo que Abraão mais ama. O que você mais ama nesta vida? Onde é que está o seu amor maior?
Se esse amor maior está tomando o lugar de Deus no seu coração, toma cuidado que Deus pode mexer. Porque Deus te ama de uma forma que Ele não quer te perder. Deus te ama de uma maneira que Ele não quer te perder. E se Deus tiver de opinar entre a sua salvação e o seu conforto, pode ter certeza que Deus vai tirar o teu conforto e conservar a tua salvação. Abraão é considerado o pai da fé. Interessante que no contexto que nós vivemos hoje, o homem de fé é aquele poderoso que faz coisa extraordinária. Hoje no contexto religioso que temos, o homem de fé, a mulher de fé, o homem de Deus, a mulher de Deus é aquela que faz algo estremecer. Faz o lugar tremer. Faz o coxo andar, faz algo espetacular à vista das pessoas. Interessante que Abraão, sendo o homem, considerado o homem, o pai da fé, ele não fez nenhum milagre. Ele viveu o milagre, mas não fez nenhuma coisa extraordinária, como Moisés, como Elias e outros profetas de Deus. Mas por que ele é considerado o pai da fé? O desafio aqui, amados, é: se Deus tirar de você aquilo que você mais ama, você continua confiando em Deus? Você continua confiando nele, mantendo a fé nele? Talvez seja aqui aonde Abraão é considerado o homem de fé. Porque mesmo a ponto de ficar sem aquilo que ele mais amava, ele decidiu continuar confiando em Deus. E isso nós encontramos no verso 5. Ele diz para o seu servo: fique aqui, porque eu e o moço iremos até lá, e depois que tivermos adorado, qual seria a atitude dele dizer? Depois que tiver adorado, eu voltarei para vocês. Não seria essa a forma correta? O que ele ia fazer com Isaac no cume do monte? Então ele ia voltar sozinho. Mas ele resolveu confiar em Deus. E disse: depois que tivermos adorado, voltaremos para vós. Aleluia. E isso nós vamos encontrar resposta no escritor aos Hebreus, como diz: mesmo que ia sacrificar o seu filho, Abraão sabia que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Aleluia. Então nesse ponto eu entendo que Abraão era um homem de fé, não porque fez coisas extraordinárias, mas porque mesmo ia ficar sem a coisa que você mais amava, que ele mais amava, mas ele confiou em Deus. Aleluia. Confiou em Deus. Aleluia. Amados, louvado seja Deus. Deixa eu me localizar aqui, prezado, que às vezes eu me empolgo, tá? Depois dessas coisas, passou Deus a provar, tentar. Mas depois dessas coisas, passou Deus a ensinar a Abraão.
Amados, o que Deus queria ensinar a Abraão? O que Deus queria ensinar? É pedagógico o que Deus queria. É pedagógico. Deus não aceita sacrifício humano. Mas Deus queria mostrar e ensinar para Abraão o quanto foi a dor no coração de Deus a sacrificar seu filho na cruz do Calvário. Deus quis mostrar o que significou para Deus a morte de Jesus na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para aquela cena, Abraão e Isaque subindo a montanha, o nosso olhar e a nossa concentração, a nossa compaixão, parece que ela para sobre Isaque. Coitadinho. Coitadinho. Vai para a morte inocentemente sem saber. Até aquele momento, Abraão não tinha contado nada para Isaque. Eles eram acostumados a ir adorar a Deus no monte. Era rotina. Isaque era acostumado a sair com seu pai para fazer os sacrifícios, fazer adoração ao Senhor em lugares reservados para isso. Isaque olha de um lado e de outro e percebe que alguma coisa está faltando. Como você conhece a história. E ele faz uma pergunta, que essa pergunta foi como espada no coração de Abraão. Meu pai, está faltando alguma coisa. Nós trouxemos a lenha, trouxemos o facão, trouxemos a corda, tudo que precisa para o sacrifício. Mas cadê o cordeiro? Você pode se colocar no lugar de Abraão? Como você iria responder tal pergunta? Você pode imaginar como que estava o coração de Abraão quando ele dava cada passo para chegar mais perto do topo da montanha? É preciso a gente parar e pensar um pouco no coração desse pai. E agora eu peço também para você pensar. É impossível você se colocar no lugar de Deus, mas procure ter um pouco de humanidade e procure agora pensar como que estava o coração do pai naquele momento. Para responder para Isaque que ele seria o sacrifício. Coração sangrando, dilacerado, rasgado, ele tem que dizer que Isaque é o sacrifício. Ah, amados, Isaque era um jovem, ele tinha muito mais força do que o velho Abraão. Ele poderia dizer, ah não. Ele poderia descer montanha abaixo correndo, e eu queria ver Abraão pegar ele. Tem coisas na vida que nós não entendemos, amados.
E nós nem precisamos entender tudo, sabe? Só precisamos amar o Senhor. É por isso que Jesus fala: ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Quando nós amamos o Senhor, nós deixamos de fazer pergunta para o Senhor. Quando nós amamos o Senhor de verdade, nós deixamos de fazer muitas perguntas infantis para o Senhor. Mas um filho que era acostumado a adorar o Senhor, um filho que era submisso ao Senhor, o que me surpreende é a humildade de Isaac em aceitar, sem questionar. Primeira lição que aprendemos também é entender que o que aconteceu na cruz do Calvário não foi um teatro. O que aconteceu na cruz do Calvário não foi música, não foi romance, mas foi um Deus que se entregou por amor. Uma das primeiras lições que aprendemos aqui é que no Monte Moriá Deus é o provedor. Deus é o provedor. 3 dias caminhando até aquele momento, Abraão não tinha como escapar daquele ritual. Prepara o altar, prepara a lenha, coloca no altar, amarra Isaac, coloca em cima. E nós não vemos no texto de Gênesis algum comentário de Isaac reclamando. Nos leva a entender o que o profeta disse sobre Jesus: como ovelha muda, foi para o matadouro sem abrir a sua boca. Está tudo pronto. Abraão levanta o cutelo, vai realmente realizar o que Deus tinha ordenado. Antes da faca baixar, ele é surpreendido com a voz do anjo: não faça tal coisa. Deus não aceita sacrifícios humanos, mas Deus está ensinando o que significou para ele o episódio da cruz do Calvário. Não sei, eu não sei se aquele cordeiro se perdeu do rebanho, eu não sei se aquele cordeiro caiu de repente, eu só sei que Deus abriu os olhos de Abraão e ali estava um cordeiro enganchado nos ramos de árvore. Deus é o provedor. Amado, a lição que fica para nós até esses minutos é que a salvação é provisão de Deus para mim e para você. A salvação é iniciativa de Deus. Ela sempre começa do alto para baixo e nunca de baixo para cima. A iniciativa de salvar o homem, a provisão de salvar o homem, sempre é de Deus.
Por mais que eu me sinta capaz, por mais que eu me sinta religioso, por mais que eu me sinta pessoa bondosa, por mais que eu me sinta pessoa que tem mais compaixão e misericórdia de alguém, por mais que eu faça caridade ou dê esmola, isso não vale para a salvação, porque eu não tenho condições de prover a minha própria salvação. Ela vem do alto, é provisão de Deus, aleluia, provisão de Deus. Aqui está o Cordeiro, que traz a provisão para que eu seja salvo. O Cordeiro aparece e Isaac é livre da morte. Agora a gente vê e lê a fé de Abraão contemplada quando ele diz para os seus servos: nós iremos e depois que tivermos adorado, voltarei sozinho. Depois que tivermos adorado, voltaremos para vós. Aleluia. Amados, às vezes Deus mexe em alguma coisa que nós amamos. Às vezes Deus mexe. Mas sabe que Deus talvez não queira mexer. E ainda está em tempo de Deus não mexer naquilo que você mais ama. Só não deixa aquilo que você mais ama ocupar o lugar dele em seu coração. Porque se ocupar o lugar dele em seu coração, pelo tanto que Deus te ama, talvez ele venha mexer, para ele ser o primeiro na sua vida. Tem um louvor de Arautos do Rei que diz: se ele não for o primeiro, nada tem sentido na vida. Que ele seja o primeiro, como foi na vida de Abraão. Abraão priorizou a primazia de Deus na sua vida. E mesmo com o coração rasgado, ele aprendeu que Deus sempre será o primeiro. Aleluia. Vamos louvar a Deus? Logo após esse louvor, o pastor Valdero estará com uma palavra para concluir o nosso culto de hoje ao nosso Deus. Por tão grande salvação que Ele providenciou para a sua igreja.
Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti,
Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra ouvimos hoje, irmãos? Que nos lembra que Deus é provedor. Hebreus capítulo 11, versículo 17 e 18 vai dizer, complementando: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Sonda o teu coração antes de nós fazermos essa oração juntos. Sonda o teu coração e vê o que ele ama, o que preenche o teu coração. Pode ser sua carreira, sua família, sua esposa, seus filhos, seus bens. Pode ser até mesmo o seu ministério. Pode ser até mesmo a sua disciplina espiritual, o seu devocional ou qualquer outra coisa. Pode ser o teu dom, pode ser qualquer outra coisa. Sonda o teu coração e nessa oração coloque no altar do Senhor, para que ele não ocupe o lugar que Deus tem e deve ocupar, a primazia no teu coração. Nós vamos fazer essa primeira oração, depois nós daremos oportunidade para as orações intercessórias, mas que todos nós possamos agora elevar a nossa voz e o nosso coração ao Senhor e colocar Ele diante do Senhor, o nosso coração e tudo aquilo que nós possamos amar, mas que não sejam mais importantes, porque se Ele nos tirar, qualquer coisa que Ele nos tirar, o Senhor é provedor. Amém? Ore, vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos e glorificamos o teu santo nome, Senhor. Nós pedimos a ti, ó Senhor, que continue nos levando adiante, nos instruindo, nos ensinando, Senhor. Continue nos aperfeiçoando em fé, enquanto estivermos nesse tempo presente, até que o Senhor volte, que nossas vidas sejam mais e mais aperfeiçoadas na Tua presença. Que o Senhor possa, Senhor, sondar os nossos corações e ver que tudo que há em nós, ó Senhor, seja para o Teu louvor e para a Tua glória. Nada ocupe os nossos corações, ó Senhor, que é o espaço que o Senhor deve ter. Seja o Senhor entronizado, reina, Senhor, sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, ó Deus. Nos sustenta pela fé. Se em algum momento o Senhor nos pedir aquilo que mais amamos, que nós possamos ter a fé de Abraão, que nós possamos confiar de que o Senhor sabe e conhece todas as coisas. Se de ti recebemos, ó Senhor, estendemos as nossas mãos e entregamos ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a permanecer nesta jornada de fé, pela tua graça e pela tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Ainda faremos mais uma oração. Quero pedir aos pastores e presbíteros que estejam aqui à frente. E quero te deixar a oportunidade de receber oração com imposição das mãos. Lembrando que as nossas mãos são mãos humanas, mas representam a mão do Senhor sobre a sua vida. Não saia deste lugar sem receber uma bênção especial se você vem enfrentando enfermidades. Se você tem dificuldades, às vezes, em alguma questão profissional, em alguma questão familiar, venha à frente e receber a bênção do Senhor. Nós estaremos aqui orando enquanto o Ministério de Louvor estará ministrando o louvor neste momento. E você que permanece aí é a igreja do Senhor, é intercessora neste momento. Estende as tuas mãos e ore por cada vida que vem receber a bênção do Senhor aqui à frente, em nome de Jesus. Deus provedor.
não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Nós ainda vamos fazer uma última oração intercessória, irmãos. Essa semana eu acompanhei as redes sociais da Promessa Cariovaldo e achei muito interessante que ele trouxe uma postagem, um carrossel, que fala sobre o que acontece, que aos nossos olhos não veem, né, pastor André? Porque nós estamos aqui, mas ao fundo tem um ministério espetacular, importante para a igreja, que é o MCA. E eu quero ler antes da gente fazer essa oração intercessória, e a partir deste culto nós possamos, cada culto, interceder por um dos ministérios. Primeira coisa, se há que revelar aqui a primeira providência ou procedência ou providência a ser tomada, procedimento a ser tomado como pastor, né, a partir da posse, é orar pelos líderes, pelos ministérios, porque compreendemos que é corpo de Cristo, é edifício do Espírito Santo, é família de Deus, amém? E os ministérios são muito importantes. Enquanto você ora aqui, o seu filho ora lá. Enquanto você adora aqui, o seu filho adora ali. Enquanto você decide servir aqui, o seu filho aprende a servir ali. Enquanto você é ministrado aqui, o seu filho é discipulado ali. E enquanto você se fortalece aqui, o seu filho é edificado ali. Enquanto você é referência aqui, o seu filho encontra direção ali. Enquanto você semeia fé aqui, o seu filho aprende a viver a fé aqui. Enquanto você cultua aqui, uma geração é formada ali. Enquanto você é cuidado aqui, seu filho também é cuidado ali. Enquanto você busca Deus aqui, seu filho cresce na presença dele ali. Vamos orar por todos os jovens, crianças, adolescentes, por toda a equipe do MCA. Vamos colocar diante dele. Irmãos, muito tempo atrás eu fiquei 2 anos morando sozinho em Bastos e aprendi a tocar órgão. Não tinha o que fazer. Passei no concurso, noivei, fui ficar 2 anos até se casar. Eu fui tocar órgão, mas nunca aprendi música como devia. Depois de muitos anos, o meu filho aprendeu a tocar bateria, começou a aprender a tocar bateria. E ele, né, sempre que chegava em casa, quando tinha oportunidade, pai, como é que é? Eu aprendi a ouvir bateria. Com todo respeito ao pastor André, ao Guilherme, né? Ao Guilherme, ao Danilo. Mas a jovem que tocou bateria hoje, Deus te abençoe, minha irmã. Minha jovenzinha. Que Deus te abençoe. Toca muito bem. Porque eu fazia o senso crítico com ele, ó, muito alto, saiu do tom e tal. Aprendi a ouvir. No domingo passado existia uma jovem aqui tocando, ó, né, o teclado. Não é o futuro da igreja, irmãos, é o presente da igreja, né? É o fruto da igreja que vai gerar sementes
e vai germinar e vai gerar outros frutos. Amém? Levante as suas mãos, oremos pelo MCA e por todos os jovens, crianças e adolescentes, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós engrandecemos, ó Senhor, por todos aqueles que são vocacionados, ó Senhor, a este ministério, que é da formação dessas novas gerações, ó Senhor, para que uma geração continue anunciando a outra geração e assim, Senhor, o teu nome continue sendo glorificado. Abençoa, Senhor, o MCA, abençoa, Senhor, toda a sua liderança, abençoa todos aqueles que contribuem, abençoa, Senhor, os nossos jovens, crianças e adolescentes, abençoa, Senhor, os pais, para que assim, ó Senhor, a tua igreja continue crescendo, se fortalecendo, Senhor, e continue servindo ao Senhor com fidelidade e alegria. Nós louvamos a ti, ó Senhor, e clamamos, continue dando da tua unção, continue sendo Deus provedor para com eles, ó Pai. Nós clamamos a ti, em nome de Jesus, amém, amém. Nós encerramos em nome de Jesus este culto. Desejo que você continue tendo um feliz sábado na presença do Senhor, um sábado abençoado. Aproveite para fazer aquilo que o Senhor se agrada nesse dia e que Deus nos abençoe, que amanhã nós possamos estar aqui novamente cultuando ao Senhor. Amém? Corremos às nossas frontes. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém.